Boa noite, amigos do Facilitando Acupuntura! Tudo bem com vocês? Hoje foi sem avisar mesmo, entrei para fazer uma leiturinha, sobrou um tempinho aqui e eu sempre gosto de quando sobra um tempinho vir aqui para ler para vocês. E hoje nós vamos falar de pontos de acupuntura. Então a gente tem aqui, ó, pessoal, Pablo, Tânia, Camila, sejam todos muito bem-vindos. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Então hoje a leiturinha eu vou falar para vocês sobre a definição do que é ponto de acupuntura. Para quem tem o livro, hoje eu vou ler Elizabeth, que é minha paixão, né? Aqui, ó, 101 conceitos-chave da medicina chinesa, da Elizabeth Rocha. Editora Inserir, deixa eu mostrar de novo aqui, que foi rápido, né? 101 conceitos-chave da medicina chinesa, Elizabeth Rocha, editora Inserir. Quem tiver interesse em comprar esse livro, vocês podem entrar em contato direto com a editora Inserir, ou vocês também encontram esse livro nas lojas de produtos de acupuntura, como por exemplo na AcuShop e por aí vai. Então, para quem tem o livro, corre, pega o livro. Eu vou começar na página 276 e eu vou fazer a leitura desse capítulo toda inversa, né? Tem um motivo para isso aqui. Então eu vou começar lendo na página 276. Cris, muito obrigada sempre aí pelo seu apoio. Vou ler um pedacinho da 277, depois eu volto para 276, porque não basta ser Fernanda, eu facilito, mas eu leio tudo fora do normal, tudo fora da sequência. E aí nesse capítulo, que a Elizabeth ela descreve os pontos de acupuntura, ela fala que os pontos de acupuntura na medicina chinesa, eles têm dois nomes, né? Eles chamam ou de Xue ou de Shu, né? E ela vai explicar essas duas definições, a Xue e o Shu. Então o que ela fala? Então começando pelo ponto chamado pelo chinês, tá, gente? A tradução do ponto em chinês. A Elizabeth, ela pega os caracteres, né, da medicina chinesa antiga e ela traduz esses caracteres para nós. Então, o que a gente traduz aqui no Brasil, aqui no Ocidente, como ponto, lá é Shu e Xue. Então, ela descreve o caractere. Vamos começar pela página 276, o ponto Xue. Eu vou olhar para baixo para ler um pouquinho e já eu converso com vocês. Então, ela fala o seguinte: o caractere Xue representa uma habitação cavada na terra, um lugar coberto, recoberto e evoluindo depois para um outro desenho aqui, que foi instalado e afastando as pedras e a terra para fazer dele uma morada. É uma gruta, uma caverna, habitações trogloditas que precederam as casas, mas também vala onde são colocados os defuntos, covil, antro, esconderijo dos animais. Então ela está falando que o ponto de acupuntura no chinês clássico, ele é uma das definições, ele é traduzido como Xue, e aí ela desenha o caractere, que eu não sou capaz de desenhar esse caractere, e está explicando que esse caractere ele está mostrando uma caverna, um abrigo, uma casa rudimentar, uma coisa onde os animais se escondem. E aí ela fala: as cavernas dos ventos, entre aspas, são as aberturas na terra para receber os sopros do céu, que penetram em profundidade para fecundar. O ponto de acupuntura é uma caverna dos ventos. Olha que bonito que é isso aí. Olha que coisa, que descrição maravilhosa que a gente está tendo de pontos de acupuntura nesse livro. Que são lugares que são feitos para você receber a energia do céu. Então, a caverna dos ventos, entre aspas, são as aberturas da terra para receber os sopros do céu. Isso está em você. Então, na superfície do seu corpo, você tem meridianos de acupuntura. Nesses meridianos de acupuntura, nós temos pequenas reentrâncias. Então, o ponto de acupuntura é sempre uma cavidade que é conhecida na medicina tradicional chinesa como uma caverna dos ventos. Lembrando que nas traduções mais antigas de medicina chinesa, o Qi, o que a gente traduz como energia, ele é nada mais, nada menos do que o sopro. Então, a energia é um tipo de vento, a energia ela é um sopro, e você tem no seu corpo cavidades de sopros para receber as energias do céu. Aí ela segue. De forma análoga, as cavernas dos sopros são as aberturas do corpo por onde penetram os sopros do ambiente
e onde desembocam os sopros emanando do trabalho orgânico. Então você tem essas cavernas, você tem os pontos de acupuntura para receber as energias do céu e para emanar aquilo que surge de dentro de você, de dentro do funcionamento do seu organismo. O ponto determinado e descrito como Xue evoca, portanto, uma cavidade onde se escondem os sopros que moram no corpo ou que entram desde o exterior nesses antros que se abrem para eles. Esses sopros ficam lá igual ao tigre no covil, calmo e pronto para saltar. Eles são como uma mancha de petróleo que vai jorrar com a perfuração. A agulha ou qualquer outra técnica solicita esses pontos para estimular as circulações quando os sopros dessas cavidades se bloqueiam, para atrair os sopros que estão em falta ou evacuar os sopros perversos. Então, gente, isso é a descrição de um ponto de acupuntura segundo a medicina chinesa clássica. Então fala que você foi projetado, maravilhosamente projetado, para ter algumas cavernas onde a energia ela pode ser absorvida do externo ou ela pode emanar aquilo que é uma consequência do seu metabolismo, do seu funcionamento orgânico. E quando essa leitura é linda, Cris, é linda mesmo. E aí ela fala, né, que então a agulha ou qualquer outra técnica, moxa, ventosa, solicita essas cavernas de sopros para estimular as circulações quando as circulações dessas energias estão bloqueadas, né, ou para atrair as energias quando estão em falta, ou para evacuar quando a energia ela é perversa, quando aquilo não te serve. Então, olha que bonito que é isso que ela está falando. Então, isso é uma descrição, é a descrição do ponto com o caractere Xue. Gente, eu não falo mandarim, então se a minha pronúncia estiver errada e alguém fala mandarim, me perdoa a pronúncia não ser perfeita. Eu não cheguei no mandarim ainda, acho que vou ter que viver umas 5 vidas pra gente ter aí eu falando em mandarim. Mas essa é uma das descrições. Você veio de fábrica com cavidades no seu corpo, com cavernas de sopro, né? Com locais onde serve para você receber o que é bom, emanar o que vem do teu organismo, expulsar o que é errado, o que é ruim, o que é perverso, atrair energia quando naquele lugar está faltando uma energia. Então eles são os pontos de acupuntura são para regular a nossa energia. Aí ela vem a descrição com o segundo caractere, que esse aqui, gente, se alguém conseguir reproduzir o desenho desse caractere, tá de parabéns, porque ele é super difícil de desenhar. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, gente, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Tá vendo? Ela coloca o ponto de acupuntura como Xu, e aí tem um desenho aqui do lado, ó, né? Sinistro desenho. Se eu não sei falar mandarim, quanto menos escrever nesses desenhinhos lindos, né? Então agora a segunda definição, segundo a medicina chinesa clássica, do ponto de acupuntura como Xu. Então aqui ela coloca que o ponto Xu, descrito como Xu, o ponto de acupuntura é um local de transmissão de sopros e de reflexo das perturbações. Então não é agora uma caverna, né? Ele é um lugar de transmissão de sopros. A palavra sopro é a energia pra gente aqui no ocidente, é o Qi. Então é uma região onde a energia ela pode ser transmitida ou ela pode ser o reflexo de uma perturbação. Então ela coloca aqui, o ponto Xu evoca uma transferência, o que explica o neologismo transponto, usado às vezes, a gente não usa muito transponto aqui no Brasil. Então os sopros não se contentam de morar nos esconderijos que se ofereceram para eles. Desde o exterior, eles penetram em profundidade e vão às circulações e aos órgãos com os quais têm afinidade e que vão estimular ou danificar de acordo com cada caso. Então, no primeiro, no Xue, ele fala, são cavernas de energia regulatórias. Se a energia estiver ruim, eu expulso, se a energia estiver pequena, eu atraio, se a energia estiver bloqueada, eu vou desbloquear. Isso é a primeira definição. Então, o próprio chinês, ele dá 2 definições para o ponto. E a segunda ele fala, não são só cavernas não, isso aqui é um local específico do teu corpo que tem a capacidade de transmitir a energia. Eu vou lá dentro do seu órgão, eu vou lá dentro das suas circulações e eu sou capaz de levar aquilo
que é bom até os seus órgãos, e me comunicar com eles, ou eu sou capaz de destruir esse órgão também, se a energia ela for ruim. Então veja bem, são duas definições. Aí ela segue. Os mesmos caminhos são usados quando a agulha age e regula esses sopros, aproveitando as conexões e afinidades que existem entre um ponto e determinadas circulações e funções orgânicas. Então, quando você coloca a agulha de acupuntura, você vai transmitir energia até um órgão ou até uma circulação específica, e aí você vai conseguir melhorar a circulação ou o funcionamento de algum órgão. Então, não é só uma coisa superficial, é algo que transporta energia lá para a parte mais interna do teu corpo. E aí ela coloca aqui, né? Os sopros emanando do interno caminham conforme a sua natureza própria e desembocam nos pontos localizados na região do corpo, onde o movimento deles o conduz. A agulha de acupuntura vai conduzir energia até o órgão também é capaz de conduzir energia até o ponto de acupuntura. É que ela falou transponto, né? É uma coisa que vai transpor energia, é uma via dupla. Então o ponto leva até o órgão leva até o ponto. Né? Já mostra o livro de novo para vocês, só um minutinho, Patrícia. E ela deu um exemplo. Assim, por exemplo, doenças devidas ao vento primaveril demasiado forte, que hiperativa o fígado, são sentidos nos pontos da nuca, no pescoço, no alto e atrás do corpo, onde o vento sobe naturalmente. A dor sentida nesses pontos é sinal que foram invadidos por sopros patológicos. Então, nessa segunda definição, partindo do princípio que o ponto na superfície tem ligação com o órgão interno e o órgão interno ele tem ligação com o ponto da superfície, quando um ponto de acupuntura está dolorido, isso significa que a energia presente nele naquele momento é perversa. Isso significa que aquele ponto precisa de tratamento. Então aqui a Patrícia me pediu aqui, ó, 101 conceitos-chave da medicina chinesa. A autora é incrível e maravilhosa, Elizabeth Rochat, a editora é Inserir. Gente, vocês me perdoem, toda vez que eu mostro um livro, a capa fica invertida. Isso é culpa do Instagram, não é culpa minha, tá? Então me perdoe o negócio não ficar na posição certa para vocês. Então procura, pessoal, @editorainserir, que eles falam para vocês, mandam um livro para vocês podem comprar com eles, ou indicam aí a loja que é mais perto de vocês, de onde vocês estão, para poder mandar, tá? Então, gente, o que que ela fala aqui? O que que ela tá dizendo aqui? Nesse Shu, né, na segunda definição do ponto de acupuntura. Que esse ponto de acupuntura, definido dessa maneira, sempre que o ponto de acupuntura está dolorido, a energia concentrada nesse ponto está perversa. A energia concentrada nesse ponto não está boa. O teu paciente precisa ser tratado, porque aquilo que está ou emanando do ponto, do órgão no ponto está ruim, está desequilibrado, ou aquilo que invadiu o ponto está ruim e pode afetar o seu órgão. Então, recapitulando, para eu fechar com o primeiro parágrafo, eu estou lendo ao contrário, tá, gente? Para eu fechar com o primeiro parágrafo desse capítulo. Ela está dizendo que na medicina chinesa clássica, o ponto de acupuntura tem duas definições. Pode ser chamado de Xue ou pode ser chamado de Shu. Na definição Xue, mostra que você, humano, você, bicho também, foi projetado para ter no seu corpo pequenas cavidades, que eles chamam de caverna de sopros, e essas cavidades, elas têm o potencial de receber a energia correta, receber a energia que vem do céu. E toda vez que você, acupunturista, estimula um ponto de acupuntura, ou você não acupunturista, que está usando aí do yin, né, que está usando uma ventosa, está usando algum estímulo nesse ponto, você tá desbloqueando a energia dessa caverna, está trazendo energia para essa caverna, ou está expulsando algo de negativo. Então são pontos que regulam a energia. Se está bloqueado, se está deficiente ou se está invadido, eu consigo regular. E o ponto de acupuntura enquanto Shu, que é a segunda definição, está dizendo que é uma região do teu corpo capaz de se ligar às circulações e órgãos internos. Quando eu falo órgãos internos, eu estou falando tanto de órgão quanto víscera. Então ele é capaz de ligar essa região superficial do corpo, ele vai lá dentro do teu corpo. E essa região, esse ponto, ele é capaz de representar o teu órgão ou uma circulação,
tanto na saúde quanto na doença. Então, quando um ponto de acupuntura está dolorido, isso significa que essa passagem de energia por afinidade entre o órgão e a região do ponto de acupuntura está de alguma forma danificada, está desequilibrado. Doeu o ponto de acupuntura? Acupunturista. Doeu o ponto de acupuntura? Não acupunturista. Isso significa que esse ponto precisa ser tratado. A energia dele não está balanceada. Quando a gente faz essa leitura toda, gente, toda a leitura até agora foi mostrando o que é um ponto de acupuntura. Eu nem saí disso. É o que é o ponto de acupuntura. O que a gente está falando aqui? Eu sempre venho falar com vocês, gente, o ponto de acupuntura não pode ser assim, que ponto que trata dor de cabeça, bota o ponto tal para dor de cabeça, que ponto que uso para dor no pé. Não, eu sempre bato nessa mesma tecla para vocês não aguentam mais ouvir falar nisso, que o ponto de acupuntura ele precisa ser escolhido pela ação energética dele, que o ponto de acupuntura ele precisa estar adequado àquele ser humaninho que tá ali no teu consultório naquele dia, ou a você que hoje tem uma necessidade que hoje vai ser diferente de amanhã. E aí, para quem ainda não se tocou, existem em média 360 pontos de acupuntura e algumas literaturas chegam ao 365, divididos em 12 meridianos. Isso significa que existe um ponto de acupuntura para cada dia do ano e um meridiano para cada mês do ano, que representa que você não é o mesmo ser humano todos os dias. Você acordou hoje e amanhã você vai acordar diferente de hoje. E depois de amanhã você vai acordar diferente de amanhã. Então, quando eles dividem, olha que bonito, os pontos em cavernas ou regiões capazes de ter afinidade com o órgão interno, cada um dos dias do ano tem um ponto para te representar, cada meridiano tem um mês do ano para representar a sua mudança. Isso mostra como nós somos pessoas que transmutam a energia, como cada dia a gente está de um jeito. Olha que belezinha, né? Rodrigo, seu lindo, Rodrigo professor maravilhoso, Dr. Rodrigo Damasio. Por isso a importância de conhecer canais internos, funções energéticas, exatamente. Gente, quando você olha um meridiano de acupuntura, e é uma coisa que... me fala se você concorda comigo, Rodrigo. A gente estuda acupuntura e fica muito ligado só nos pontos que estão na superfície. Sempre é o ponto da superfície. E a gente esquece que o meridiano ele tem um trajeto interno. E aquele trajeto interno justifica muito dos sintomas de um desequilíbrio daquele meridiano e justificam muito essa segunda descrição como ponto sendo Shu, como sendo algo que tem afinidade por um órgão interno. Então a gente, quando escolhe um ponto de acupuntura, a gente escolhe para aquele momento do paciente. Se o seu paciente ele for 3 vezes por semana no seu consultório, é muito possível que você até repita um pontinho ou outro, mas que a base do seu tratamento seja totalmente diferente para cada dia, porque ele não é o mesmo ser humano que ele era ontem, energeticamente falando. E aí eu coloco aqui para vocês a primeira frase que ela coloca em relação ao ponto de acupuntura definido como Shui e como Shu. Então, a palavra ponto traduz mal os caracteres chineses usados para designar os locais precisos do corpo, onde nós inserimos uma agulha fina, aquecemos com moxa ou pressionamos com os dedos, a fim de afinar o fluxo vital. Então ela está falando, ela começa o capítulo, o jeito que nós, aqui no Ocidente, traduzimos ponto é ruim. Então ela já começa... Gente, eu li primeiro o que tem na sequência, tá? Eu não li o primeiro capítulo, eu tô lendo de trás pra frente. Então ela começa falando isso. O jeito que a gente botou o nome nessa parada, aqui no Brasil, aqui no Ocidente, não define bem. E ela fala por quê? Porque ela fala que os pontos de acupuntura servem como se fosse para afinar um instrumento de música por movimentos precisos e sucessivos sobre várias cordas. Olha essa frase, eu vou ler de novo, é o primeiro parágrafo do capítulo que fala sobre pontos de acupuntura. Então a palavra ponto traduz mal os caracteres usados para designar os locais precisos do corpo, onde nós inserimos uma agulha fina, aquecemos com moxa ou pressionamos com os dedos, a fim de afinar o fluxo vital, como afina-se um instrumento de música por movimentos precisos e sucessivos sobre várias cordas.
que ela está dizendo então com essa frase que vai encerrar minha leiturinha de hoje? Ela está dizendo que nós acupunturistas, ou vocês que não são acupunturistas, mas que usam pontos de acupuntura para aliviar sintomas, vocês estão se afinando, vocês estão afinando o teu corpo como a gente afina um instrumento musical. Ela está dizendo que a energia do nosso corpo ela é tão sensível como um instrumento musical que vai ser tocado no meio de uma orquestra. E sim, você vai tocar o seu instrumento, que é o seu corpo, no meio de uma orquestra. Seja no seu trabalho, seja no supermercado, porque a vida em sociedade faz com que a gente tenha a necessidade de estar afinado em relação ao todo. A medicina chinesa, ela é a arte de afinar você em relação ao todo, em relação ao universo. Então, exatamente, ó, José Padilha, da Neijin, ele chama de ressonadores os pontos. E são, o Qigong, ele fala que nós somos pura ressonância. Né? Por quê? Porque a gente precisa se manter afinados, alinhados. Nós somos um instrumento que precisa estar afinado em relação ao todo. Então, você acupunturista e não acupunturista, que gosta de usar pontos de acupuntura, toda vez que você tocar num ponto de acupuntura, imagina que aquele toque, aquela agulha, aquela moxa, aquela ventosa, tem um único propósito, que é afinar aquela pessoa. Deixar aquela pessoa tocando o seu instrumento de forma harmônica em relação ao meio que ela vive, em relação ao universo que ela habita. Então, nunca mais na vida de vocês tratem um ponto de acupuntura como algo que você pega como um sapato que você pega velho e usado para usar hoje, sem pensar muito no que você está fazendo. Escolher um ponto de acupuntura vai trazer harmonia para a vida do teu paciente, vai fazer com que as cavernas de sopro entrem em equilíbrio, vai fazer com que aquilo que entra dentro do teu corpo e aquilo que sai para fora do teu corpo seja bom, seja correto e que o perverso sempre esteja fora do alcance desse paciente. Então sempre escolham pensando nisso. Quando eu colocar uma agulha, eu estou afinando o instrumento do meu paciente. Eu estou harmonizando ele diante da vida, diante do universo. Então é uma leitura que eu achei ela linda, né? Então por isso que eu deixei para colocar por último como ela começa o parágrafo, né? Começa aí o capítulo, e eu espero que vocês tenham gostado. Né? Alguma dúvida, pessoal, dessa leiturinha de hoje? Olha que bonito que a Cris falou aqui, ó. Vamos ver que música toca quando tratamos nossos pacientes. Olha que bonito isso, né? Que música vai tocar quando eu afinar o instrumento dele? A música dele vai sair bonita? Vai sair harmônica? Vai sair afinada? Ou esse paciente vai sair aí tocando algo não muito agradável aos ouvidos, né? Então, gente, esse é o propósito da gente enquanto curadores, enquanto acupunturistas, trazer harmonia, né? Não vamos agir por impulso, pegando qualquer ponto, porque quem toca algum instrumento aí, eu toco 7, pessoal, acho que eu nunca contei isso pra vocês. Eu toco teclado, eu toco violão, eu toco flauta doce, flauta irlandesa, berimbau, pandeiro, eu toco uma porção de instrumentos, né? Então, assim, que instrumentos vocês desejam tocar? Quem toca algum instrumento sabe que quando ele tá desafinado, aquilo não é gostoso pro ouvido, aquilo te desequilibra em relação ao todo, né? Então, assim, a gente tem que tocar afinado, tá? Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui a última foto, né? A última vez o livro. Então, 101 conceitos-chave da medicina chinesa. Elizabeth Rochat, a editora é Inserir. E, gente, a AcuShop e a editora Inserir estão promovendo os seminários da professora Elizabeth Rochat. A Elizabeth Rochat, ela é francesa e ela é uma das maiores referências mundiais da acupuntura e da medicina chinesa clássica. Então ela é filósofa, ela estuda a medicina chinesa clássica há muito tempo, ela morou na China e esses seminários estão sendo traduzidos para o português pela Emília Firmino. Emília, se você assistir esse vídeo, um beijo grande aí, carinhoso de todo o meu coração para você, porque é você que permite que a gente que não fala francês, no meu caso, entenda o que a Elizabeth fala, e vale muito a pena. Os preços são acessíveis e quem perdeu os primeiros seminários dela, vocês podem entrar em contato com a editora Inserir, que a editora Inserir tem esses vídeos gravados e vocês podem comprá-los para assistir.
não é a medicina chinesa que vocês me ouvem falar com mais simplicidade. Ela busca da filosofia. E é por isso que eu sou apaixonada por essa mulher, porque ela busca o conhecimento lá no profundo, na origem dele, tá? Então procurem a editora Inserir, e quem quiser começar pelo livro, para mim esse é o primeiro dela. Ela tem 3 livros publicados no Brasil, ou 4 livros. É os 101 Conceitos, Movimentos do Coração, o Duplo Aspecto do Coração e a Essência Feminina. Na minha opinião humilde, esse aqui tem que ser o primeiro que vocês vão ler, tá? O 101 Conceitos-chave, porque ele traz os conceitos. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Vou deixar gravado esse aqui e no YouTube, e a gente se encontra em próximas leiturinhas. Um beijo grande de todo meu coração e até a próxima, pessoal!